Fala nação, saudações rubro-negras, bora para mais um vídeo do canal. Chegou a semana mais importante para o Flamengo na temporada, já é sábado a grande final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. E nesse vídeo bora acompanhar a imprensa paranaense, vamos ver o que eles estão falando sobre o jogo, sobre a grande final. Eles estão preocupados com o Atlético Paranaense. Os últimos jogos do Atlético vem jogando mal. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético perdeu para o Bragantino 4-2 com o time titular. Então a imprensa paranaense está preocupada para o jogo de sábado, a final contra o Flamengo. Então assista o vídeo até o final, deixe seu like, inscreva-se no canal. Dá essa moral para esse seu amigo rubro-negro, deixando o like e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Bora pro vídeo. Participando aqui com a gente, o Paulo lá do Boqueirão. Quando joga o Coelho de titular, dá saudade do Vitinho. Quando joga o Vitinho de titular, dá saudade do Coelho. E o Canóbio é um novo Cadu, sério mesmo. Quantas partidas esse cara desequilibrou pelo Atlético? Me preocupa o nível da seleção uruguaia. Que os deuses do futebol nos ajudem no jogo de sábado. Na seleção uruguaia ele joga de uma maneira um pouco diferente, joga mais por dentro. Como eles chamam, né, em todos os países aí da América do Sul, exceto no Brasil, volante no futebol, exceto no Brasil, da América do Sul, é qualquer posição no meio de campo, defensivo, ofensivo, e ele joga na linguagem do futebol uruguaio como um volante, mais centralizado, como se fosse assim por trás do centroavante. Claro que tem a característica também de abrir, mas não é como um ponta como ele joga no Atlético. Agora, independentemente disso, tecnicamente ele tá muito mal. Muito mal. Teve um lance no sábado que numa cobrança de falta, uma jogada ensaiada, ele não conseguiu ajeitar a bola pro companheiro. Veio o toque, acho que era do Abner, veio o toque do Abner, ele não conseguiu devolver. Ele meio que tropicou na bola e armou o contra-ataque pro Bragantino. Nos dois primeiros gols, ele perdeu bolas decisivas que geraram as jogadas. O primeiro, aliás, foi uma atrapalhada completa, porque depois do Canóbio ter perdido a bola, o Pedro Henrique trombou com o Thiago Heleno e aí conseguiu a façanha de dar assistência pro gol do Eric Ramírez quando foi desarmar o Popó ali na área. Foi uma atuação completamente trágica, tenebrosa. O primeiro tempo foi a pior atuação do Atlético no campeonato. Foi horroroso tudo que aconteceu lá em Bragança. Só de positivo aquele espírito ali de reação, né, com 2 gols ali rápidos que pareciam que o time conseguiria ali pelo menos o empate. E eu acho que uma notícia bem positiva também é o Vitinho voltar a ser decisivo, voltar a fazer um golaço. Ele tinha feito um ali contra o Juventude anteriormente, tinha tido uma boa jogada contra o Estudiantes lá quando deu assistência pro gol da classificação do Vitor Roque, participou do gol do desconto lá no Allianz Parque numa jogada coletiva com o passe do Fernandinho, ele bateu pra dentro, o Vitor Roque ajeitou pro Pablo, mas o Vitinho voltar a ter uma jogada individual assim impactante, marcar um golaço às vésperas da final, eu acho que é bem importante. E por mais que o Canóbio tenha uma importância tática, e teve, por exemplo, no primeiro jogo contra o Palmeiras na Arena, que eu considero um dos melhores jogos do Atlético na temporada, mas tecnicamente ele tá tão mal que eu não sei não se a formação ali do Atletiba com Vitinho e Coelho nas pontas não seja o mais recomendável para a final. Agora o Felipão já tinha dito depois do Atletiba que tinha 10 jogadores definidos para a final, só uma posição que ele estava em dúvida. Essa semana, acho que nos últimos treinos aí ele vai avaliar exatamente o que ele vai montar para encarar o Flamengo. Com certeza é muito negativo em 8 jogos para uma equipe que vinha com uma campanha muito consistente, tão consistente que perde, tropeça, erra e continua em 6º lugar. Mas agora vem com um momento de resultados e atuações bem piores do que boas atuações. Foram momentos, poucos momentos que o Atlético jogou bem desde a classificação para a final da Libertadores. É preocupante, mas eu acho que também é bem até natural que o time só pense no jogo do dia 29. E a expectativa do torcedor, eu tenho certeza que tudo que o Atlético não fez nesse período, faça lá em Guayaquil. Eu acho assim mais uma razão para não botar, desculpa, Edgar,
Pode falar. É mais uma razão para não botar o time para jogar com o Palmeiras. Porque se você entra com um time completo contra o Palmeiras e joga do jeito que jogou com o Bragantino, a situação piora. Então deixa os caras, preserva os caras. Eu só queria, mas não era esse o tema que eu queria sustentar, não. Eu queria falar que o nosso ouvinte fez a comparação, né, do Carlos Eduardo. O Canóbio é melhor, apesar da fase que atravessa, apesar de na seleção do Uruguai ele ter uma função diferente, como disse o Robson. No Atlético ele não vai jogar naquela função, o Felipão não vai colocá-lo para fazer essa função. Ele vai ter que jogar como atacante pela direita e marcando. E ele é melhor do que o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo entrou no jogo e é o mesmo Carlos Eduardo, não aumentou, não melhorou em nada, mesma coisa, péssimo. E o Vitinho é melhor do que o Coelho e do que o Canóbio. Dos três, nesse momento, o Vitinho é melhor. O Vitinho pelo menos é decisivo, ele vai para dentro, tenta jogar, ele erra tentando. Agora, o que mais me preocupa, uma opinião bem particular, é que tudo com o Felipão, inclusive usando os lados do campo com o Coelho e o Canóbio, quando estão os dois, e quando está o Pablo, eles se preocupam muito em fazer esses atacantes marcar. Então o Atlético sempre está preocupado mais com a marcação do que com o ataque, do que com desenvolver jogadas ofensivas. Por que joga o Pablo? Diversas vezes o Robson trouxe essa justificativa, que o Pablo é um cara que recua, que ajuda na marcação, e ele é bom para cabeceio, ele ajuda na marcação. O Canóbio corre atrás do lateral, fica recuado, o Coelho da mesma maneira. Então, eu vejo muita preocupação com a marcação e não vejo assim um time ousado entregando essa preocupação para o adversário. O Atlético se preocupa mais com o adversário do que com as jogadas ofensivas dele. Isso é que me preocupa contra o Flamengo. Eu concordo muito com o Della nessa questão de que não tem como você não pensar, né? Desde que o Atlético se classificou na final da Copa Libertadores, mas aí não é nem opinião, são fatos, né? A defesa do Atlético tá atrapalhada, tá batendo cabeça, tá sofrendo, as falhas individuais estão acontecendo e o Atlético melhora muito quando troca. E daí, não é você que escala, não sou eu também. Então acho que aí tem que ter um entendimento de que tem que jogar quem tá melhor. Independentemente da idade, independentemente do peso, independentemente da experiência do cara, do que você esteja projetando para uma final de Copa Libertadores, e aí preocupa. Preocupa. A campanha ela é tão boa que possibilitou o Atlético perder, não jogar bem desde o que se classificou à final e não perder posições, continuar nesse grupo. Eu até disse aqui dias atrás que penso que o Atlético não precisa fazer tanta força assim por tudo que fez na temporada para chegar à Copa Libertadores, mas aí existem também os prejuízos. Em qual fase da Libertadores o Atlético vai chegar? E tudo isso, ele entra nesse pacote do pensamento na final da Libertadores. Não tem como esconder que o Atlético tá focado e pensando só na final. Só que a final já tá aí, vem o próximo final de semana. Então quando você pensa também nesse pacote, preocupa. Porque é só um jogo, são 2 tempos em que o Atlético vai ter que bater de frente com o melhor time do Brasil no momento, e contra os fatos não tem como a gente brigar, a coisa não tá legal. Eu fiquei com uma dúvida assim quanto a essa concentração voltada para a final da Libertadores, até numa resposta do Filipão, né? Ele fala ali, não tem que ter ansiedade, né? A gente já chegou, a gente já fez, né? Então assim, se a concentração baixou assim porque tá colocada totalmente no jogo do próximo sábado contra o Flamengo, beleza, é isso que a gente tá discutindo, a gente vai ter um Atlético intenso, altamente concentrado. Por outro lado, baixou tanto assim a intensidade do time que eu fico em dúvida se não houve um relaxamento geral nossa, chegamos numa final da Libertadores. Talvez, nossa, era isso que a gente queria, tal. Já não pensa-se tanto na final, mas conseguimos esse grande objetivo. Aí é um problema. Aí é um problema porque não sei até que ponto você vai conseguir resgatar, durante a semana, tirar do relaxamento. Uma coisa é você mirar a tua concentração naquela partida e deixar jogos do Campeonato Brasileiro do outro lado. Outro é ter relaxado após a conquista de um grande objetivo. Se é mais por esse lado, é mais difícil, mas enfim, ainda tem uma semana, e como falou o Pablo na saída lá do Nabi Abichedi, tem que retomar porque é o grande jogo da história do Atlético, tem que dar um jeito de fazer isso. E só como o Jairão até comentou do jogo contra o Palmeiras amanhã é o time reserva, claro que alguns reservas imediatos ali serão escalados, mas é o time reserva, não é exatamente a base que enfrentou o Bragantino. O último treino, aliás, é hoje à tarde e o Felipão vai definir exatamente a estratégia para essa partida, mas não será a base titular. É isso, nação. Já é sábado, a grande final da Libertadores contra o Atlético. Lógico, amanhã
Tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Santos, mas a cabeça dos rubro-negros, em geral, o Flamengo e também do Atlético Paranaense, está no jogo de sábado, é fato. É o jogo mais importante da temporada, é o da Libertadores, a final da Libertadores. O brasileiro, a gente só está cumprindo tabela. O Palmeiras já é campeão, pode ser campeão na próxima rodada contra o próprio Atlético Paranaense, que vai colocar um time reserva. Então, o brasileiro, a gente só está cumprindo tabela. Então, sábado é foco total, é o jogo mais importante da temporada e, se Deus quiser, vamos gritar campeão novamente, tricampeão da Libertadores, beleza? Então é isso, não saia do vídeo sem deixar seu like, inscreva-se no canal e segue o canal nas redes sociais, principalmente o Instagram do canal SRN. Está chegando também o sorteio do manto oficial lá no Instagram, já é na sexta-feira, um dia antes da final da Libertadores. Então corre lá, vou deixar o link aqui na descrição da foto oficial do sorteio e também no primeiro comentário fixado, beleza? Saudações rubro-negras.